Corinthians recebeu aprovação da Polícia Militar após testes para reconhecimento facial na Neoquímica Arena. Informações garantem que meia colombiano, que já foi um dos principais responsáveis por eliminação nossa na Conmebol Sul-Americana, foi oferecido ao Corinthians, e preparador físico do Timão falou com cautela sobre a recuperação do meia Rodrigo Garro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. E você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do preparador físico do Corinthians, que falou sobre cautela em relação à recuperação, à sequência dos jogos do meia Rodrigo Garro. Na última segunda-feira, dia 30 de junho, o Corinthians acabou promovendo uma entrevista coletiva de dois dos seus preparadores físicos, no caso o Heverson Pimentel e também o Celso Rezende, onde eles acabaram falando, explanando e tirando dúvidas sobre vários atletas que, no caso, estão em processo final de recuperação de suas lesões. Claro, um dos nomes mais comentados, uma das dúvidas maiores estão relacionadas ao meia Rodrigo Garro, que desde o final do ano passado acabou sofrendo com dores no joelho, iniciou essa temporada fazendo o tratamento, voltou, teve que parar novamente, inclusive fazendo tratamento até fora do país. E o Heverson, no caso, foi perguntado sobre o Rodrigo Garro, que retornou recentemente, já vem uma sequência de jogos, mas as palavras dele acabaram, no caso, pregando cautela em relação ao nosso meia. Vamos lá para as palavras dele. É uma lesão que o tratamento não elimina completamente, mas que é controlável. Garro seguirá com acompanhamento individual, preventivos e fortalecimento muscular. Então, o Heverson Pimentel falou com cautela sobre essa sequência que o Rodrigo Garro terá nesse retorno aos jogos do Corinthians, que será a partir do dia 13 de julho contra o Bragantino. A minha opinião quanto a essas palavras do Heverson Pimentel é a seguinte: bom, eu particularmente esperava mesmo que as coisas seriam feitas dessa forma. Eu sinceramente acreditava que o planejamento seria feito desse jeito, porque não dá para você simplesmente fazer com que nada tivesse acontecido. Quando falamos de lesão no joelho, sempre falamos de uma lesão que é sempre complicada de se tratar, e claro que a recuperação ela acaba trazendo muita cautela, ainda mais no caso do Rodrigo Garro, que vinha desde o ano passado com essas dores no joelho. O Garro foi o atleta que mais jogou na temporada passada, ficou fora no início da temporada, tratou, voltou, teve que tratar novamente. Então, claro que a cautela, o planejamento em relação à sequência de jogos do Rodrigo Garro, claro que vai ser com bastante cautela. Estamos falando aí do principal meio-campista do nosso Corinthians e, na minha visão, principal meio-campista do futebol brasileiro. Eu particularmente torço muito para que o Garro esteja 100% o quanto antes possível, mas concordo com as palavras do Heverson, tem que ir com cautela mesmo, para que de repente o jogador não regrida em relação à recuperação, pois sabemos que aí poderá atrasar ainda mais o processo. E agora vamos falar sobre informações que garantem que meia colombiano de 32 anos, que já foi um dos principais responsáveis por eliminação nossa na Conmebol Sul-Americana, foi oferecido ao Corinthians. Em breve entraremos na segunda janela de transferências do futebol brasileiro. E claro, nós corintianos ficamos na expectativa. Será que o Corinthians vai se reforçar? Será que teremos contratações no segundo semestre? Absolutamente que, quando falamos de reforços, esses assuntos é o que acabam, no caso, trazendo as maiores expectativas para nós corintianos. E sabemos também que o mercado da bola acaba se trazendo muitos nomes
ligando ao nosso Corinthians. E o mais novo nome ligado, digamos assim, trata-se do Quinteiro, meio-campista que na temporada passada fez 2 gols contra nós na semifinal da Conmebol Sul-Americana lá na Argentina, o jogo em que o Corinthians perdeu por 2-1 para o Racing, consequentemente fomos eliminados. Segundo informações do All Sports, o Quinteiro, que jogou pelo América de Cali contra nós também na Conmebol Sul-Americana desse ano, foi oferecido ao Corinthians. Pelas informações do mesmo UOL, o nome acabou não agradando a quem hoje está responsável pela parte do futebol do Corinthians, mais precisamente o executivo de futebol Fabinho Soldado, porque na visão do scout do Corinthians, na visão do departamento de futebol, é para rejuvenescer o elenco, trazer jogadores mais jovens de maior intensidade. Então, pelas informações do UOL, Quinteiro foi oferecido, mas o Corinthians acabou não se animando com a possibilidade. A minha opinião em relação ao Quinteiro é a seguinte. Bom, primeiramente eu quero falar do que eu vi do jogador nos jogos em que ele fez contra o Corinthians. E sendo muito sincero com vocês, só vi o Quinteiro jogando contra o Corinthians. E vou ser muito sincero mesmo. O Quinteiro jogou muito bem contra nós. Tanto pelo Racing, no ano passado, no jogo da volta lá na Argentina, em que ele fez 2 gols e nós fomos eliminados na Conmebol Sul-Americana, e também pelo América de Cali. Só que eu, sinceramente, vi 2 Quinteiros diferentes. Por exemplo, o Quinteiro do Racing eu vi com uma intensidade física maior, uma forma física melhor. Já o Quinteiro do América de Cali, ao meu ponto de vista, eu percebi ele um pouco fora de forma. De repente pode ser que eu esteja errado, mas eu percebi essa diferença no Quinteiro já no América de Cali. Então, para mim, sinceramente, não valeria a pena de repente tentar avançar pelo jogador. Claro, estamos falando de um atleta que tem raça, que tem bastante disposição dentro de campo, mas hoje o meio-campo do Corinthians, na função do Quinteiro, para mim nós temos várias opções. Tanto é que tivemos até uma saída que foi o Alex Santana. Então concordo, se realmente as informações forem essas, que o Corinthians não vai avançar pelo jogador, mas claro também que caso avance, de repente aconteça alguma coisa, sabemos que no futebol as coisas mudam, se de repente o jogador chegar, claro que eu vou torcer para que ele saia muito bem com a camisa do Corinthians, mas honestamente eu acho muito difícil alguma evolução acontecer. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a aprovação que o Corinthians teve da Polícia Militar após testes do reconhecimento facial na Neoquímica Arena. E essa é uma excelente notícia para nós corintianos. Eu vou contar para vocês agora. A partir do próximo jogo que o Corinthians terá na Neoquímica Arena no dia 13 desse mês, que será contra a equipe do Bragantino, já será obrigatório o reconhecimento facial. Para entrar na arena, terá que passar pelo reconhecimento facial. Você terá que colocar o seu rosto lá, ele terá que ser reconhecido, e aí você acessar, você entrar dentro da nossa casa. O Corinthians, que acabou correndo para se adequar da melhor forma possível. Na semana passada mesmo, tivemos testes na Neoquímica Arena para o reconhecimento, e no caso algumas dúvidas estavam relacionadas a isso. Por quê? Se o Corinthians não recebesse a aprovação da Polícia Militar, teríamos que ter o próximo jogo contra o Bragantino com capacidade reduzida, teríamos que ter menos de 20 mil pessoas na arena, caso o reconhecimento facial não fosse aprovado. Mas essa situação está resolvida, porque na última segunda-feira, dia 30 de junho, a Polícia Militar aprovou o reconhecimento facial na Neoquímica Arena, como eu disse, após os testes que foram feitos na semana passada. E claro, essa é uma grande notícia, porque com essa aprovação, a partir do próximo jogo contra o Bragantino, aí no caso teremos a Neoquímica Arena com a sua capacidade máxima, com a sua capacidade. Sabemos que nos jogos do Timão não estamos tendo menos de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, então solução resolvida, caso resolvido, tudo normal no próximo jogo do Timão dentro da nossa casa.
A minha opinião quanto a essa aprovação da Polícia Militar é a seguinte: essa é uma baita de uma notícia para nós corintianos. Essa é uma excelente notícia para nós corintianos. Por quê? Teremos casa cheia no dia 13 contra o Bragantino. Sabemos da importância da Fiel, sabemos do que a Fiel representa nos jogos, principalmente dentro da nossa casa. Claro, fora de casa também fazemos muito barulho, sempre representamos, mas o diferencial do Corinthians dentro de casa sabemos que somos nós, que é a fiel torcida. Claro, se de repente tivéssemos também menos de 20 mil pessoas, teríamos muito barulho dentro de casa, mas estou falando da normalidade, da situação resolvida. Então essa aprovação é sim uma excelente notícia, uma notícia espetacular para nós corintianos. Caso resolvido, situação resolvida. Claro que de repente poderemos ter algum detalhe ou outro no jogo do dia 13, ainda é um sistema que acabou de ser implantado, mas só pelo fato de terem sido feitos os testes e a polícia ter aprovado, tudo ótimo, sensacional, grande notícia, uma excelente notícia para nós corintianos. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Usem aqui o campo dos comentários para expressarem as opiniões de vocês. Coloquem aí as suas opiniões sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês pensam sobre o Quinteiro? Vocês acham que o Corinthians poderia tentar contratar esse jogador? E sobre essa questão envolvendo a cautela do preparador físico do Corinthians em relação ao Rodrigo Garro? O que vocês pensam sobre isso? E quanto a estar aprovado o reconhecimento facial na Neoquímica Arena, caso resolvido, comentem sobre isso também. Também peço para vocês deixarem o like de vocês é importante demais para o nosso trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. E também temos os nossos planos de membros, escolha aí um de nossos planos e se torne um membro aqui do canal Capitão Corintiano. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço, vai Corinthians, fui!